Oh, 10, que legal, que deu certo. Tudo bem com a doutora? Eu tô bem e essa energia boa sua tá mandando vibrações boas, viu? Parabéns pela energia áurea boa que você tem, viu? É, claro, eu aceito, eu faço sim. Muitas vezes a ação já está em andamento, aí um colega é de outra área. Acontece muito aqui. É, é, é. Acontece muito aqui. Na verdade, eu acabo assumindo o processo porque tem troca de advogado, às vezes o próprio advogado em causa própria, acontece muito isso. Às vezes o advogado é previdenciário, é criminal, é trabalhista, passou num concurso, está fazendo um tratamento de saúde, aí ele fala, professor Júlio, eu confio no professor, é a única pessoa que eu passaria o processo, e eu acabo assumindo sim. Eu só não assumo quando não dá para fazer nada, né? Porque aí eu acho injusto, né? Acho injusto. É, é, inclusive agora eu atendi um rapaz que estava desesperado, está desesperado. Ele não pagou as parcelas, ele foi jogar bola, machucou os olhos. E acabou com o serviço dele. Ele não conseguiu trabalhar e acabou atingindo financeiramente ele. E aí ele atrasou 6 prestações do financiamento imobiliário. O que aconteceu? Foi a leilão extrajudicial, aquela história, né? Arremataram e quem arrematou já registrou a carta de arrematação e fez uma ação de missão da posse contra ele. Aí eu fui ver, ele me contou uma história, a hora que eu fui ver o processo, uma história diferente. Ele não soube se expressar, faz parte. Quando eu entrei no processo, ele já tinha contratado um advogado que apresentou contestação antes de publicar a decisão do juiz. E não tinha o que fazer. A única coisa que eu alertei, ele falou, olha, conversa com o escritório que você contratou para fazer o agravo de instrumento. Porque tem que fazer o agravo. Porque é o agravo que pode suspender a liminar, que foi dada, não a contestação apresentada sem a citação. Mas não tinha o que fazer, as teses, não tinha o que corrigir. Então, casos assim, eu evito de assumir, porque quando a gente não pode ajudar, fica aquele karma pesado, parece que a gente cobrou e não conseguiu fazer nada. É ruim, né? Não é legal, né? É, precisa. Verdade. Não tem. É legal. É a faculdade, ela é importante, mas ela deixa a desejar. A faculdade de Direito judia muito da gente, né? A gente aprende muita coisa errada. Nós aprendemos o quê? Que invadir. Invadir a reintegração de posse. Não é, às vezes o cliente tem a propriedade, então é reivindicatória. Uso capião. A gente aprende quantas espécies de uso capião? 3? 4? 5? Tem 36, né? Inclusive, ó, chegou um livro meu. Acabou de chegar a caixa aqui. As 36 espécies de uso capião. Ou seja, de 36 para 5 a diferença é grande, né? Então a graduação ela é boa, senão a gente não estaria aqui. Mas que é ruim é. E quando eu falo ruim, no sentido é isso, falta prática, é muito teórica. E qualquer uma, né? Pública, particular, não tem desculpa, né? Tá bom, tá bom.
Tá bom. Tá bom. Conta comigo. Fica à vontade. Eu sei, é. Tá. Tá. Mas deu um ato ordinatório, né? Essa ordem só classificou errado, né? É.
E outra, doutora, cortei a doutora aqui. Na verdade, o que ela fez está errado, porque o uso capião suspende reintegração de posse, emissão de posse, ação reivindicatória. Não o contrário, né? Não é a reintegração que vai suspender o uso capião. Está errado. Né? O uso capião... Legal. Eu sei, não é fácil, não. E a nossa área, doutora, mas é verdade, a nossa área, eu acho que todas as áreas têm isso, mas a nossa é demais, é muito palpiteiro. A pessoa está se formando em direito, ela dá palpite. Ela entrou na faculdade de direito, ela dá palpite. Os colegas são de outra área, dão palpite. A nossa área, nós temos um problema muito sério, que é o ego. Então, eu não vou falar que não sei, eu vou falar que eu faria assim. Não sabe nem o que está falando, sem lógica. Eu não vou esquecer nunca disso, isso há mais de 25 anos atrás. Eu fui perguntar uma questão para um advogado, e o advogado falou assim, era uma questão de uma procuração, era a procuração de menor. Ah, não, a mãe não precisa assinar. E precisava, né? A mãe precisava assinar e o menor também, porque era relativamente incapaz disso já naquela época no Código Antigo. Ou seja, é muito palpiteiro na nossa área, e não pode, tem que ser a coisa profissional, né? Por isso tem que especializar, porque senão a gente erra feio e induz o colega a erro. Que nem no caso da doutora, houve um erro. Como que pode o juiz, olha, vou suspender o uso capião até que a reintegração, a emissão seja julgada? Não existe isso. O uso capião é uma ação incidental, é uma ação declaratória, pode ser incidental a outros processos. Então, o uso capião ele pode suspender inventário, emissão da posse, reintegração de posse. Não o contrário, né? Tá errado, né? Tá errado. Você despachou? Conseguiu despachar? Verdade.
esse pedido de suspensão, desculpa cortar a doutora, mas esse pedido de suspensão a doutora fez numa peça de reconsideração para o juiz. Tá. Tá. Verdade. É. É. Mesmo porque, quando você tem um registro, você tem a súmula do seu lado, a 487. Numa discussão de posse, prevalece o registro. Se você faz uma possessória... É. Eu sei, eu imagino. Ah, tá. Foi bem, foi bem. Foi bem. Isso. As custas. É. É. O assessor. É.
Eu não sei se a doutora usou, mas hoje, uma grande tese que a doutora poderia usar, uma tese processual, né? Na verdade, é o artigo 313, o parágrafo 5º do CPC. Por quê? Esse artigo é o artigo focal que a doutora tem que usar para conseguir a suspensão de missão. O inciso 5º do artigo 313, ele esclarece o quê? Que pode ocorrer a suspensão por prejudicialidade externa no processo. Essa prejudicialidade, ela é o quê? Uma questão interna do próprio processo, uma questão externa, né? Nesse caso, uma questão externa, o uso capião. Então, a grande tese da doutora, processual e não material, que a juíza tem que acatar, se ela parar para ler, parar para estudar, ela, ou ele, o assessor, a assessora, é o artigo 313, inciso 5º do CPC. É a grande tese da doutora, na verdade. Esse artigo, doutora, é um artigo que tem que estar presente tanto no seu agravo de instrumento, para defender uma liminar, quanto num pedido de reconsideração. É muito importante que esteja presente, viu? Entendi. Eu costumo dizer em sala de aula, estava com o rabo preso. Né? Eu sei. Para pagar custas. É obrigação, né? É obrigação, né? Deveria ter que ser humano, é humano. Eu sei. Mexe com a nossa cabeça, não é fácil. É verdade. Verdade, verdade. É.
Eu sempre falo para os alunos, nós temos duas, da prática, na vida real, nós temos duas formas de fazer o processo andar. Uma é a petição. Ô juiz, o último despacho foi na data tal, pelo princípio da celeridade, o processo se encontra parado. É o mais comum. Mas nesse seu caso, a doutora tem que provocar uma decisão, que não tem jeito. Por isso eu faria o quê? Eu faria um pedido de reconsideração para pedir a suspensão da emissão. Esse pedido de reconsideração, eu falaria o quê? Eu falaria que o uso capião é uma ação declaratória, como se torna uma questão incidental e de razão de prejudicialidade externa, requer a suspensão da emissão até que o uso capião seja julgado. E a fundamentação seria no quê? Nessa reconsideração. Nome da peça, hein? Reconsideração. A fundamentação seria no artigo 313, parágrafo 5º. Perdão, parágrafo não, inciso 5º do CPC. Então, 313, inciso 5º do CPC. Então, eu faria pedido de reconsideração. Informava que existe um uso capião em andamento, uso capião tem a ver com a função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, que tem muito tempo de posse, tem todos os requisitos. E aí eu iria, que é uma questão incidental ao processo de emissão da posse. Não, é uma questão que não pode ser prejudicada por uma decisão sem o devido cuidado. Porque existe, aí eu colocaria em caixa alta, suspensão em razão da prejudicialidade externa. Artigo 303, inciso 5º do CPC. E aí eu bateria nisso. Porque o juiz, a juíza, ela é obrigada a dar uma decisão sobre essa peça. Ela tem que dar. Por mais estranha, por mais que seja uma decisão curta, mantenha a decisão. Pronto, é o que a gente precisa. Porque com essa decisão a gente consegue agravar, entendeu? Mesmo porque nessa reconsideração talvez tenha faltado a tese principal, porque a tese principal é a tese prevista no inciso 5º do artigo 313, que é a suspensão em razão da prejudicialidade externa. Então eu forçaria no pedido de reconsideração para ela decidir. Se decidir que sim, ótimo, né? Resolveu. Se decidir que não, dá-lhe agravo em 15 dias. O agravo pedindo efeito suspensivo. Mas eu faria, viu, doutora? Eu iria nessa estratégia. Mesmo. E sabe por quê? Por que eu faria isso? Porque ou seja, a tese correta, por mais que a doutora pediu a suspensão, a tese correta está aí, está em cima disso, né? Então, eu faria o quê? Eu provocaria ela falar que sim ou que não, talvez vai falar que não, ou talvez vai falar que sim, mas falando que não, eu tenho a arma do agravo de instrumento para poder usufruir. Agora, eu não deixaria, porque como a história ficou confusa, houve conexão do processo, justamente a troca de juízes, poxa, travou, a coisa está confusa. Então, esse pedido de reconsideração seria para ajudar a juíza a colocar ela no eixo e, ao mesmo tempo, me dar a oportunidade, provocando ela, de julgar alguma coisa para poder agravar. Porque está na iminência, está no risco. Mesmo por quê? Porque nós estamos numa situação que está muito na mão do juiz. Isso é perigoso. O juiz, a juíza, no caso, vai que ela, do nada, ela solta, dou a emissão da posse, pode pedir o mandado. E aí? Né? Ou seja, acabou. Não vai dar tempo. Perdeu o objeto. Então, infelizmente, a advocacia, por isso às vezes a gente precisa, eu falo que o advogado deveria ganhar desconto de 50% em qualquer viagem, advogado, porque a gente às vezes tem que fugir desse mundo, sabe? Porque é uma profissão de muita pressão, e se não cair a nossa ficha, que a advocacia se tornou estratégica, a gente se dá muito mal, né?
É, compreendi, compreendi. Eles se perdem também, né? Se for ver, foram várias situações, a conexão do processo, a troca de juiz, ou seja, eles se perdem também, o juiz se perde. Eu costumo dizer que não é todo juiz que advogou, então tem juiz que o primeiro emprego é isso, né? O primeiro emprego dele ou dela é ser juiz. Na prática, o primeiro crime que o juiz comete é pedir para um colega assinar e falar que advogou em algum lugar, né? Então, é o primeiro crime que ele comete. Mas isso é ruim, porque ela travou também. Você vê que ela está perdida, que ela chamou, ela usou até o termo errado, eu vou chamar saneamento. Não é, né? Na verdade, ela teria que fazer a conferência, ou seja, ela está perdida até em relação ao termo, ela, o cartório. Por isso eu vejo que a única saída é essa. Não havia, não havia. É. E vamos ser sinceros, a última coisa que ela tinha que fazer é suspender o uso capião. Não está certo, está errado. Né? Ela tinha que suspender a outra ação em face do uso capião. E se ela tivesse em dúvida, ficava quietinha. Mas não suspender o uso capião. Errou feio. Então a ideia agora nesse momento é a gente provocar ela para dar uma decisão para poder ter o agravo como carta na manga. Porque o que a gente não pode é ficar nessa situação. Né? Não podemos mesmo. Né? A gente depende de um juiz. Mas estrategicamente, hoje, não dá para esperar. Porque do jeito que a juíza está perdida, ela toma uma prensa do Conselho Nacional de Justiça, e acontece, a doutora sabe disso, né? Ela fala, opa, preciso julgar, preciso mostrar serviço, preciso bater meta. Ela sai julgando, ou pior ainda, nem ela, às vezes o assessora. Aí pega um assessora mal intencionado, defiro a liminar, requer a expedição do mandado judicial com força policial e arrombamento. E aí? É o que a doutora falou, a doutora vai fazer um agravo em cima disso, só que até sair a decisão, perdeu o objeto. E se acontecer essa fatalidade, a doutora tem uma outra ação que a doutora pode fazer para tentar recuperar a posse, que é a ação publiciana. Mas até aí, doutora, já aconteceu o pior, o cliente não tem condições de pagar, a doutora me contou, né? Já perdeu a posse. Ou seja, vai esperar, é muito arriscado. Então, provoca o juiz, no bom sentido. E provoca estrategicamente, já consertando uma coisinha, uma sementinha que deveria ter sido plantada já. Não faz mal. Não houve a decisão, dá para plantar agora. Então, nesse pedido de reconsideração, eu faria o quê? A suspensão em razão da prejudicialidade externa. Artigo 313, inciso 5º. Acabou. Ou seja, a doutora agora tem um fundamento processual, além do fundamento material que a doutora usou. E nessa peça dá para informar que a uso capião é uma ação declaratória, que o uso capião pode suspender outras ações, e não as outras ações suspender o uso capião. Pode deixar claro isso também, educadamente, né, que a doutora mas dá para deixar muito claro isso. Voltou. Tô te ouvindo. Não tem problema, imagina. Imagina.
É. Posso assumir sim. Posso. Esse caso é causa própria da doutora? Não. É, é. Nossa, doutora, mas por que a doutora vai fazer isso, hein? Eu. É. Mas é normal, é muita informação, né? Muita informação. Por isso a gente tem que especializar, tem que conversar. Ceasa, isso mesmo. Tenho certeza. Atrasou. Atrasou. Você sabe, doutora, hoje, com muito carinho, viu? Com muito carinho, eu quero saber se ganhar um amigo aqui, mais que um professor. Hoje, para advogar, nós temos que brindar a mente de entender que o judiciário é ruim, é corrupto, tem pouco caso. Por quê, doutora? Senão a gente fica doente. Porque por mais que a doutora faça tudo certinho, cai na mão do juiz errado, juiz, assessora, é conduzido de forma equivocada, dá tudo errado. Então, brinda a mente, viu, doutora? Porque senão nos faz mal, e faz mal algo sério, mexe com ansiedade, depressão. Entendi. Doutora, eu, eu ajudo, com certeza, é um prazer ajudar. Eu posso ajudar a doutora de várias formas. Eu posso ajudar fazendo a peça, porque chega um momento a doutora às vezes trava, a gente fica nervoso com a história, o emocional está abalado, não está nos fazendo bem aquela relação, aquele processo. Eu posso ajudar fazendo a peça. A doutora distribui, protocola. Eu posso fazer a peça e um parecer jurídico, ele vai ser bem robusto, ele tem força. Hoje nós tivemos uma decisão recente no acordo do Alexandre de Moraes, foi mencionado no meu livro Direito Mulher de AZ, Superior Tribunal de Justiça, nós temos 15 ou 18 decisões mencionando o meu livro também. De uso capião, o livro mais vendido no Brasil são os meus, né? Então eu faço um parecer por escrito para ajudar a doutora, se a doutora quiser. Eu faço. Eu posso ajudar fazendo a peça, a doutora protocola, posso ajudar fazendo a peça e um parecer. Talvez eu assumir o processo, posso ajudar também, mas eu faço de um jeito que a doutora
gaste menos, tenha o menor custo possível. Eu tenho essa preocupação também. Posso ajudar. O que a doutora acha mais interessante? Eu fazendo só um parecer? Eu fazendo a peça e o parecer? O que eu poderia ajudar e que causaria mais tranquilidade para a doutora?